Lei irá intensificar luta contra a violência obstétrica. E ainda, tudo pronto. Coordenadora do Encontro Mulheres que Vencem confirma atrações para sábado na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Ministro prevê Eletrobras muito mais ágil e moderna. Reforma política está emperrada em Brasília. E no esporte, Carvoeiro terá intervalo de 18 dias até o próximo jogo. E a palavra de ordem neste período é treinamento. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Lei irá intensificar luta contra a violência obstétrica. Esta lei foi promulgada em janeiro ou fevereiro e agora entrou em vigor. Confira. A lei é a 17.097, de autoria da ex-deputada Ângela Albino, e regulamenta, através desse projeto de lei, contra as violências encontradas no meio obstétrico. Essa lei vem trazer à tona um problema antigo encontrado dentro dos hospitais e fazer com que essas atitudes, no momento do parto, não venham mais acontecer. Muitas pessoas estão se dando conta do que é a violência obstétrica através dessa lei, né? Por exemplo, ela preconiza que sejam fixadas nas maternidades cartazes explicando, detalhando o que é considerado violência obstétrica e telefones de denúncia, né? E uma maneira da pessoa denunciar. Então, ou seja, ali tu já vai estar informando tanto profissionais que atuam ali quanto os usuários do serviço, né? Nesse momento, o passo mais importante é levar essas informações até as gestantes, para que elas possam saber os seus direitos. A gente sempre diz, a lei vem sempre depois, né? Então, infelizmente, tem que haver uma lei para garantir o direito da mulher ser bem tratada, ser tratada com respeito no seu parto. E, na verdade, a violência obstétrica está dentro de que gama, de que universo? Da violência contra a mulher. Por muitas vezes, as mulheres não reconhecem que estão passando por violência obstétrica. Uma profissional da área traz esses detalhes para que a população possa entender. Quando a mulher ela é privada do seu acompanhante durante o trabalho de parto, durante o parto ou pós-parto, é lei estadual também, ela tem direito a esse acompanhante. Quando ela é tratada com desrespeito, com ironia, do tipo, não grita, para fazer, não foi assim ruim, tu não gritou. Simplesmente ela ser tratada com desrespeito mesmo, né? Para ter um parto dos sonhos e fazer com que essa experiência seja positiva, ficar atenta a cada detalhe é importante para que esse sonho não se transforme em um pesadelo. E esse tipo de respeito é acolher a mulher por inteira, culturalmente, emocionalmente. O parto é um evento familiar, então acolher a família. É isso que a gente precisa, é o cuidado centrado na mulher e no seu bebê, né? Aumenta a expectativa entre as mulheres da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. No próximo sábado será realizado mais uma edição do Encontro Mulheres que Vencem e a jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E o Encontro das Mulheres que Vencem acontece neste sábado. Eu tô aqui com a Fran Sodré, que vai nos trazer mais detalhes. Fran, conta pra gente como é que estão esses últimos detalhes, então, como é que tá o corre-corre para esse grande evento, né? Oi, Morgana. Oi, o pessoal da TV Primavera. Então, estamos nos últimos preparativos. O nosso quarto encontro, né, voltado exatamente para mulheres. Não é o clube da Luluzinha. Ali nós vamos aprender a como ser melhores mulheres, mães, filhas, melhores cidadãs, esposas. Então, é um momento que a gente tira exatamente para isso. Logo, logo a gente vai buscar as convidadas no aeroporto, né? Estamos já preparando decoração, tudo aquilo feito com bastante carinho para receber todas as mulheres que querem participar com a gente.
Agora falando dessas convidadas, né, que são muito especiais, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa programação e quem são as convidadas, né? Para cantar com a gente é a Sara Beatriz, né? Ela foi uma revelação no programa do Geraldo Luiz, bastante conhecida no YouTube porque ela canta muito, tem aquela voz maravilhosa e agora ela foi recém-contratada pela Graça Music, então foi uma aposta legal que a gente fez e eu creio que vai ser muito bom. E a quem vai pregar pra gente vai ser a Janaína Fernandes, ela foi minha tia da escolinha, na época que eu era criança na escolinha, e como nós temos um carinho, né, eu sempre tive vontade de convidá-la. Ela é esposa de pastor, ela também tem o trabalho com as mulheres que vencem na igreja de Goianazes, em São Paulo. Eu creio que vai ser um tempo muito bom. E agora de mulher para mulher, né? Como ser uma mulher vencedora, né? O tema Mulheres que Vencem é um tema bem abrangente, né? A mulher que vence, ela é aquela que, acima de tudo, está abaixo do temor de Deus, que obedece à palavra, né? Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós somos vencedoras, né? Porque a palavra de Deus nos diz, nos molda como é que devemos ser. Como diz em Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa. Em Provérbios 31, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, para ser uma mulher que vence, acima de tudo, primordial é você temer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Com certeza. E vamos fazer um convite, então, para as mulheres realmente participarem, então, das Mulheres que Vencem? Com certeza. Para você que já participou, você sabe como é. Mas o meu convite vai especialmente para você que nunca veio num encontro de Mulheres que Vencem. Então, será neste sábado, dia 26 de agosto, às 16 horas, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, do bairro Próspera, tá? Você será bem-vinda. Quem sabe é uma oportunidade até de nos conhecermos mais de perto e de você começar aqui a ter uma comunhão, frequentar com a gente aqui. Meu convite é especial para você que nunca veio e tem desejo de vir. Muito obrigada, Fran, pelas informações. Tá aí uma grande oportunidade de conhecer, então, a Igreja da Graça e participar, acima de tudo, desse evento maravilhoso. Morgana Salvador, para o Informe Região. A seguir, a reforma política está emperrada em Brasília. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que a privatização da Eletrobras vai repetir o sucesso obtido por Vale e Embraer e a empresa será mais ágil e moderna. Os investidores receberam a notícia com animação e as ações ordinárias da Eletrobras subiram quase 50% após o anúncio do plano de privatização. O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta terça-feira que o modelo de privatização da Eletrobras ainda não foi definido e que deve excluir as usinas termonucleares e a central hidrelétrica de Itaipu. O processo pode render 20 bilhões de reais ao governo e vai começar a ser discutido na quarta-feira, quando o projeto de privatização será apresentado ao Programa de Parcerias e Investimentos. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito, de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito, a própria Vale e a própria Embraer. Segundo o ministro, o setor de infraestrutura e o sistema elétrico brasileiro terão uma nova empresa muito mais ágil e moderna após o processo. Então isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. O processo não vai incluir as usinas termonucleares porque elas têm uma regulamentação específica, nem a hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, dividida entre Brasil e Paraguai. A expectativa é de que, controlada pela iniciativa privada, a Eletrobras forneça a médio prazo uma tarifa de energia mais barata. Atualmente, a União tem 51% das ações ordinárias, que são aquelas com direito a voto.
A Câmara dos Deputados votou nesta semana a PEC do Distritão e também do Fundo Eleitoral. A cláusula de barreira foi aprovada e o relator Vicente Cândido propôs um desconto de 90% em multas de partidos. A Comissão da Reforma Política aprovou hoje o parecer da deputada Sheridan, do PSDB, que acaba com as coligações partidárias para as eleições de deputados e vereadores já a partir do ano que vem e cria a cláusula de barreira gradativa de 2018 até 2030. A votação foi simbólica e contou com o aval quase unânime dos partidos. O único a votar contra foi o PSOL, que desde sempre se posicionou contra a cláusula de barreira. Por essa medida, os partidos que não atingirem 1,5% dos votos válidos nacionalmente não terão direito de ser representados no Congresso. Esse percentual tem que ser atingido em pelo menos 9 estados da federação e vai aumentando a cada eleição, até chegar ao patamar mínimo de 3% em 2030. A deputada fez modificações no texto para atender pedidos dos partidos menores e garantir a aprovação. Entre as alterações está a flexibilização para federações dentro dos estados e Distrito Federal. Pelo novo substitutivo, fica estabelecido que no âmbito dos estados e Distrito Federal, 2 ou mais partidos integrantes de uma federação poderão, para fins exclusivamente eleitorais, organizar-se em subfederações. A federação ela é posta para funcionar durante os 4 anos sobre uma orientação de linhas ideológicas, de uma identidade histórica, política dentro do país, e esses partidos vão se agrupar, vão se alinhar para trabalhar durante os 4 anos. Porque é a continuação da coligação, porque se você continua mantendo ligações a níveis estaduais e não respeita a federação, você vai criar condições de cada estado você fazer pequenas coligações. É o que hoje nós chamamos de formação de chapinhas. A federação partidária é reconhecer a diversidade da realidade brasileira, mas ao mesmo tempo limitar os atores do Congresso Nacional. Uma federação vai funcionar como se fosse um partido durante 4 anos. Durante 4 anos, por afinidades políticas e programáticas, estarão juntos. Não é como era na época da coligação, que se faz e desfaz apenas em função do objetivo eleitoral. Até o início da tarde ainda era visível o impasse entre os deputados de como seria votado o texto base da reforma política. Nesta terça-feira, a sessão no plenário foi encerrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, após o PP solicitar que a votação da PEC ocorresse de maneira fatiada. Pela proposta, primeiro os deputados analisariam a adoção do chamado Distritão e, na sequência, a criação do Fundo Público para bancar as campanhas em 2018. Mas o fatiamento da proposta foi visto como uma maneira de pressionar partidos que são contra o Distritão, mas a favor do fundo, como o PT e o PCdoB, a aprovar a mudança do sistema eleitoral. A proposta de fatiar a votação foi criticada por deputados em plenário, mas defendida por Maia, que alegou que a PEC correria o risco de ser rejeitada por completa na casa. Faço um apelo, Vossa Excelência não permitir essa manobra, porque Vossa Excelência é presidente e serve a todos. Primeiro, eu não faço manobra. Eu respeito o regimento. Se existir um requerimento que seja do relator, eu tenho o apoio do relator, ele é válido. Eu não faço manobra. E quero dizer a Vossa Excelência que eu estou tentando aprovar alguma coisa nesse plenário. Porque da forma como Vossa Excelência quer, nós não vamos aprovar nada hoje. Para a oposição, era fundamental não votar em primeiro lugar o Distritão. Essa, na verdade, foi a grande contenda. Foi o que impediu que se fizesse a votação ontem. Se fosse votado o texto como um todo, depois nós votaríamos o Distritão como um destaque. Mas nós tememos, dada a nossa posição fortemente contra o Distritão, que se nós fizéssemos essa concessão de fatiamento, nós comprometeríamos o êxito na nossa perspectiva. O bloco que eu lidero nesse momento, PTB, PSL, PROS e PRP, muitos concordam com o Distritão. Eu, pessoalmente, entendo que não. Mas, ao longo desta quarta-feira, por falta de entendimento entre os deputados e de um acordo com o relator da PEC, o deputado Vicente Cândido, do PT, o entendimento voltou a ser de que a votação deveria ocorrer pela ordem natural. Primeiro seria votado o texto base da proposta e, em seguida, analisado os destaques, com o fundo eleitoral sendo votado depois do Distritão.
Fatiar, além de votar o texto principal, ressalvar do destaque, nós vamos votar o destaque do PT, que retira o 0,5%, a vinculação do fundo ao PIB, e remete para a Comissão de Orçamento. Depois disso, aí começa a votação do destaque, o distritão, o fundo e por aí vai. E pela terceira vez, líderes da base e da oposição tentaram um consenso sobre a criação do fundo e do distritão. A resistência ao uso de dinheiro público para financiamento de campanha aumentou nos últimos dias após pressão popular. O distritão, que seria o modelo de transição usado na eleição de 2018 e 2020, também não é bem visto por parte da Câmara. Deputados contrários ao sistema, pelo qual os candidatos mais votados são eleitos, argumentam que o sistema acaba com a renovação do Legislativo. Por se tratar de uma PEC, o projeto precisa do apoio de 308 dos 513 deputados que correm contra o tempo para aprovar as alterações, pois, para valer para as eleições de 2018, elas precisam ser analisadas pela Câmara e pelo Senado até a primeira semana de outubro. Nesta outra comissão sobre reforma política, também de relatoria de Vicente Cândido, deputados discutiram o projeto de lei que trata também da parte financeira. O relator, que já propôs autorizar os partidos a realizarem bingos, rifas e loterias para arrecadar dinheiro, veio com novas ideias, como dar um desconto de 90% para partidos e políticos pagarem multas que têm com a Justiça Eleitoral. Seria para o pagamento à vista e até 3 meses depois da lei entrar em vigor. O Brasil tem mania de multas astronômicas, né? Ao invés de você preservar a empresa, você acaba fechando a empresa. E assim acontece com os candidatos e os partidos políticos. Loteria, para poder financiar a campanha, não. Nós temos que já utilizar o fundo partidário existente, que o orçamento vai determinar em ano pré-eleitoral o recurso que vai ser gasto para as campanhas. Enquanto não há definição de onde sairá o dinheiro para as campanhas, nos bastidores, alguns deputados voltam a especular a retomada do financiamento empresarial. Mas parlamentares veem dificuldade em aprovar, neste momento, esse tipo de proposta, sem que o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado. As doações de empresas a partidos estão proibidas desde 2015. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e Rodrigo Maia defenderam na segunda-feira, durante fórum sobre a reforma política, a doação empresarial como alternativa ao fundo público eleitoral, em análise na Câmara, estimado em 3 bilhões e 600 milhões de reais. Acho que é um sistema que é aprovado na Alemanha, que é uma democracia muito sólida hoje. Só 2 terminaram o mandato, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Nós precisamos rediscutir o sistema de governo. Também os presidentes cada vez mais são Câmara dependente, Congresso dependente. Então é preciso que a gente separe as coisas de Estado das coisas de governo. A seguir, Carvoeiro terá intervalo de 18 dias até o próximo jogo. E a palavra de ordem neste período é treinamento. Entre a partida da última terça-feira contra o América Mineiro e o próximo desafio frente ao Luverdense, teremos um intervalo de 18 dias. A parada é em virtude dos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa. Bom para o Tigre, que pretende aproveitar o raro espaço de tempo para treinar bastante. O Tigre já está de volta. Depois de empatar fora de casa com o líder do campeonato, o tricolor faz as contas para tentar chegar ao G4. E por falar em fazer contas, o Carvoeiro ainda está lamentando o empate em casa diante do Oeste há uma semana atrás. Você enfrentar o líder e você conseguir segurar o adversário com empate é muito importante, sim, tá somando ponto. Mas se você puxar uma rodada antes, você está vencendo até os 40 do segundo tempo, você tomar um empate, onde o jogo já tinha encaminhado para ser 1-0 mesmo. Deixa um pouquinho de frustração, porque você estaria mais próximo do G4, né? Com o andamento do campeonato, erros cometidos durante a competição não poderão mais acontecer. Senão, o G4 fica longe e o sonho da Série A vai ficando cada vez mais distante.
O que a gente pensa hoje é, quando chegar nos confrontos diretos, você está na proximidade de 3 pontos praticamente, porque você vencendo, você encosta. E nós temos esses jogos em casa. Então, essa a mentalidade nossa. Então, caso aconteça dessa vantagem aumentar, a gente vai ter que realmente se redobrar mais e cobrar isso dentro de casa. A gente não pode ficar aceitando mais empatar dentro da nossa casa, né? A gente consegue fazer um resultado, de repente você entrega para o adversário. E para atingir os objetivos, o tricolor garante que está pensando jogo a jogo. O capitão do time entende que se preocupar com os adversários só vai criar ansiedade no grupo catarinense. Claro que você fica numa ansiedade de estar olhando a tabela, pensando no acesso que é possível, e isso às vezes atrapalha, né? Você olha na tabela, você pensando que pode vencer, encostar dentro da partida, você tendo esse pensamento, esquecendo um pouco do jogo, acontecem os erros, né? E a gente sabe que a competição hoje ela exige atenção total, foco total. Mas o clima é bom. Finalizados os 3 primeiros jogos do segundo turno, o Tigre somou 5 pontos, bem diferente do início do campeonato. Para você ver como é que é o futebol, né? Você começa um campeonato com 3 derrotas, praticamente 5 jogos nós temos 1 ponto. E você terminar um primeiro turno brigando para G4 é uma campanha de acesso, se analisar bem. Você começar o segundo turno com praticamente 50% ou até mais um pouquinho de percentual de pontos, é muito bom. Agora a gente tem que manter isso, né? E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.